Tá. Agora Entrou a tá. live. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Já temos irmãos online por aí. Vamos iniciando mais um momento jovem, mais um momento preparado, né, pelo Ministério Jovem da Diocese de Nova Iguaçu. Né, estamos aqui unidos e reunidos com muita alegria. Né, o Senhor hoje preparou um momento muito especial para nós da juventude, mas também para você, irmão e irmã, que está aí durante esse isolamento na sua casa, com a sua família, né, ou com algum amigo, algum parente, né? Mas esse momento, você sabe que já estava planejado no coração do Senhor, né? Hoje estamos aqui, já me apresentando, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Maria Clara, tenho 25 anos, faço 26 mês que vem, né? Atualmente faço parte do Ministério Jovem aqui na Diocese de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, né? E hoje teremos um bate-papo jovem aqui, né, para a gente poder falar de alguns assuntos aí que entram na nossa temática. Temos também aqui junto com a gente hoje os nossos irmãos Cíntia e Léo, do Ministério de Música e Arte da nossa Diocese. Tudo bom, irmãos? Sejam bem-vindos. Amor de Maria. Amém. Vocês possam se dar uma palavrinha, se identificarem um pouquinho, falar de onde vocês são. Aí falar um pouquinho, na verdade, de como está sendo essa experiência hoje para vocês. Então, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, eu sou a Cíntia, como Maria Clara já disse, esse é o Léo, meu esposo. Nós somos do grupo de oração Resgatando Vidas para Cristo, do Regional 4, da Diocese de Nova Iguaçu. Né? E graças a Deus, louvado seja Deus, mais uma experiência de estar louvando ao Senhor, assim, dessa forma diferente, né? Na live, na internet. Para mim é um pouco diferente, né? Maria Clara falou que tem 25, a gente tem 35, né? Mas louvado seja Deus, ainda dá para diferença de internet, né? Participar um pouquinho dessa forma, né? Então, eis-nos aqui para louvar e bendizer a Deus, né? Para bater esse papo importante, né? Falar sobre a nossa saúde mental, como Deus precisa agir na nossa vida nesse momento, né? Tão difícil para todos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Amém, aleluia. Né, como você disse, né, é muito importante, né, a gente ter esse diálogo, né? Eu falo aqui em nome de toda a juventude, não só a juventude carismática da Diocese, mas em nome de toda a juventude. Como é bom a gente ter esse momento para a gente poder articular algumas realidades do nosso estado de vida, né? Às vezes a gente se sente um pouco ignorado, às vezes a gente se sente um pouco, né, rejeitado, e quando a gente tem esse carinho, essa proximidade, né, do movimento todo, de toda a igreja, de todas as pessoas que estão ao nosso redor, para poder entender um pouquinho do que a gente vive, é muito gratificante, né? Principalmente quando a gente tem Deus no nosso meio, que é a nossa proposta também aqui hoje, né? Mas vamos começar, então? Vamos lá. Né? Então vamos lá. Que Jesus Cristo está aqui. Né? Se não fosse Ele, o que seria de nós? Se não fosse Ele, a gente não ia aguentar. Né? Então, louvado seja esse Deus maravilhoso que está presente no meu coração e no teu coração. Então, vamos declarar com muita alegria que Jesus Cristo está aqui. Que Jesus Cristo está na nossa casa, na nossa família, aonde quer que a gente esteja, por mais difícil que esteja a situação. Irmãos, jovens, todo o povo de Deus, nós sabemos, Jesus Cristo está conosco. Amém? Então, vamos cantar isso. Amém. Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Posso tocar, posso sentir que Jesus Cristo está. Vamos bater no peito e dizer em mim: Jesus Cristo está em mim, Jesus Cristo está em mim. Glória a Deus. Posso tocar, posso sentir que Jesus Cristo está em mim. Usa tua mãozinha, ó. Esse lugar está cheio da presença de Deus. A minha casa, a tua casa, a nossa família. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Declara a minha vida. A minha vida está cheia da presença de Deus.
vida está cheia da glória de Deus. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui em ti. Jesus Cristo está aqui em nós. Posso tocar, posso sentir que Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Glória a Deus. Posso tocar, posso sentir que Jesus Cristo está aqui. Bom demais, né? Com certeza. É muito bom saber que Jesus Cristo está no meio de nós nesse momento tão especial, né? Jesus Cristo com certeza está na nossa vida, está na nossa história. Jesus Cristo com certeza está desde o momento que nós fomos concebidos no ventre materno, desde quando nós fomos, né, gerados, né? Deus já criou, né? Já sabia da nossa história e da nossa trajetória. Que nós possamos começar esse momento em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu peço para que vocês possam tão somente fechar os seus olhos e abrir o seu coração para aquilo que será trazido hoje nesse bate-papo, para que você possa mesmo abrir o seu coração, disposto a entender, a aceitar o que acontece na sua vida, na sua realidade, na sua história, ou até mesmo na vida e na história de alguma pessoa que está ao seu lado, e que muitas vezes, né, existe uma incompreensão, uma dificuldade de você lidar com a situação. Que o Senhor Jesus, nesse momento, possa acolher todas as nossas necessidades, os nossos anseios, a nossa saúde mental, mas também a nossa saúde física. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha ao nosso socorro, venha nos dar o discernimento essa noite, a capacidade de compreender o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos deseja bem e o como Ele coloca pessoas na nossa vida com dons tremendos, capazes de nos instruir e de nos direcionar. Que nesse momento nós possamos rezar um Pai Nosso, entregando todo esse momento, entregando todo esse bate-papo. Hoje que vamos falar um pouquinho sobre, né, a saúde mental, sobre a ansiedade, a depressão. Que nesse Pai Nosso, que é uma oração universal de todos nós cristãos, nós possamos mesmo entregar a Jesus, o nosso Salvador, toda a nossa vida, toda a nossa história. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Como alguns irmãos já presenciaram, né, na nossa divulgação ao longo, né, desses últimos dias, né, hoje nós teremos aqui uma irmã muito querida nossa, que faz parte do nosso movimento da Renovação Carismática Católica, que é serva de Deus desse movimento, mas também uma profissional da saúde mental, nossa irmã Ermelinda. Acredito que ela já esteja por aqui junto com a gente. Boa noite, minha irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, tudo bom? Tudo bem, Maria Clara, que prazer estar aqui juntos nessa oportunidade única de falarmos sobre a saúde mental. Eu sou Ermelinda Piedade, eu sou casada, tenho 2 filhos, o Bruno na eternidade, Felipe, que agora tem o netinho, João, minha nora Fernanda, participo do grupo de oração Novo Caminho, da comunidade Filomeno, em São João Vianney, que faz parte da paróquia Nossa Senhora da Aparecida, e faz parte também do Conselho Estadual, e sou ministra da Palavra na Paróquia São Sebastião, só para identificar a minha pertença à Igreja Católica Apostólica Romana.
Louvado Então, seja o nosso Senhor Jesus. Né? Só para poder a gente explicar mais ou menos como que vai ser a temática aqui, né? A gente vai ter um momento de bate-papo agora com a nossa irmã, que é psicóloga. Ela vai trazer um pouquinho de um assunto que é muito pertinente, muito, como que eu posso dizer, muito recorrente, né, na nossa juventude. E hoje, infelizmente, também está abatendo toda a população do mundo inteiro, principalmente nesse momento de isolamento que a gente está passando, né? Mas muito antes disso, a gente já tem enfrentado essa dificuldade, né, que é a ansiedade e a depressão, né, que são batalhas, né, que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, que tem crescido um número muito alarmante, né, irmã? E nesse momento de bate-papo, a gente vai estar articulando um pouquinho, né, o que é isso tudo no meio de nós, como a gente vai lidar com tudo. E ao final, né, a gente vai ter um breve momento só para a gente poder tirar algumas dúvidas, se porventura vier a acontecer, né, durante a transmissão. Quem quiser ir falando aqui nos comentários, a gente depois vai pegar alguns questionamentos, né, alguns levantamentos, para poder apresentar. E é isso aí, irmã. Que Deus te abençoe e te ilumine e faça você nessa noite canal de graça para todos nós. Amém, assim seja. Então, é uma alegria poder falar sobre a saúde mental, porque a ansiedade e depressão estão dentro da saúde mental. É muito simples, né, você identificar, por exemplo, que você tem um problema de uma enfermidade quando é aparente. Você olha ali uma ferida que não cicatriza, uma gastrite que não sara, uma dor de cabeça que não passa. Então, naturalmente, o que a pessoa faz? Imediatamente você vai buscar uma medicação, né? Atrás de um médico, consulta para resolver aquele problema. Agora, as questões mentais escondidas, né? Elas aparecem, claro, no nosso comportamento, como nós agimos, né? O que nós fazemos, mas não é uma coisa que aparece. Por exemplo, eu posso estar depressiva e, de repente, estar falando com a Maria Clara, sorrindo, mas é um sorriso externo, só na face, mas dentro eu estou chorando, eu estou pedindo socorro, eu estou, às vezes, me automutilando, estou num sofrimento psíquico intenso. Então, hoje, mais do que nunca, a nossa juventude tem sido uma categoria, assim, bastante afetada com as doenças mentais. E aí eu queria perguntar antes, assim, quando fala de saúde, o que a gente pensa de saúde? Talvez o primeiro pensamento que venha seja ausência de doença, não é? Só que, na verdade, quando a gente fala de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde ela é muito abrangente, né? É um bem-estar psíquico, social e há quem acrescente ainda espiritual. Bio vai toda a nossa parte biológica. Psíquico, a mente precisa estar bem. Biopsicossocial, eu preciso estar bem relacionada, eu ter uma pertença a um grupo, eu ter uma pertença a uma família, a um núcleo, a um grupo de amigos. A pessoa precisa ter uma sociabilidade com entretenimento, com bem-estar, com apoio emocional, tudo isso vai entrar dentro do seu social. Até a espiritualidade da pessoa entra também dentro dessa parte social. Então, quando eu digo que eu tenho saúde, eu preciso estar bem em todas essas áreas. E aí, hoje, a gente vê, falando muito de jovem sarado, não é isso? Jovem malha, fica bonitão, né? Tanquinho, né? Que os jovens falam, né? A pessoa olha assim, aprecia, que beleza, claro. Pessoa bonita, glória a Deus, né? Deus fez homens e mulheres aquela primeira aparência, né, irmã, que a gente olha assim, nossa, perfeição. Isso. Só que, às vezes, atrás daquilo ali, só é uma casca. Porque quando a pessoa entra no seu quarto, fecha a porta, ali ela começa a se deparar
com vazio muito grande. E aí a gente vê muitos suicídios no meio dos jovens. E aí, assim, são muitas pesquisas, mas eu quero colocar aqui uma questão que eu estava olhando, me chamou a atenção, que o suicídio, ele é provocado também por doenças mentais. Então, a pessoa que tem um transtorno de humor, por exemplo, o que são esses transtornos de humor? O TOC é um transtorno de humor, a pessoa que tem um transtorno obsessivo, compulsivo. Isso é uma coisa que perturba demais a pessoa, não só pelo comportamento de colocar as coisas simetricamente, repetir várias vezes, né, a mesma coisa, mas isso no pensamento da pessoa, essa obsessão, esse pensamento obsessivo, compulsivo, isso desgasta o ser humano. E isso pode levar a pessoa até a fazer um quadro também de depressão. E aí esses transtornos de humor, eles são responsáveis por 35,8% de casos de suicídio. Então, percebe, por exemplo, que a depressão, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. E aí a gente olha para os jovens, o que acontece com a nossa juventude? O jovem, ele tem dificuldade de falar com as pessoas sobre essa situação dele interior. Por medo de preconceito, por medo de não sentir incluído no meio da turma, por medo de bullying, né? Que o bullying é uma coisa que é muito praticada no meio dos colegas, adolescentes. Então, ele se sente mal, sofre e não tem a quem falar. Porque, às vezes, a própria família não escuta os seus filhos, os seus jovens. E aí eu digo, né, como mãe que sou, adulta, é necessário ouvir, prestar atenção ao comportamento dos nossos jovens. Aí você tem um jovem que só vive trancado no quarto. Não quer sair para tomar banho, não quer sair para alimentação, tem um horário de sono todo desregulado, não tem uma rotina com atividades. Então, você percebe o quê? Se você tem um jovem desse, com esse comportamento, você precisa perceber que esse jovem não está bem. Então, precisa o quê? Diálogo. E aí a gente tem uma dificuldade. Os pais não validam o que os filhos dizem. Às vezes o filho vai dizer, não estou bem. Não está bem por quê? Não lhe falta nada. Como se dar um teto, uma cama, uma alimentação, moradia, isso é o suficiente. Só que o ser humano, ele é muito mais que isso. Além dessas necessidades, claro, que nós precisamos, são básicas, né? Nós precisamos estar bem interiormente, né? Precisamos do quê? De ter uma paz interior. E aí vários são os motivos, né, que levam a pessoa a desenvolver um transtorno de ansiedade. E esses transtornos de ansiedade, eles são categorizados, segundo o Manual de Estatística de Doenças Mentais, transtornos mentais, em várias categorias, entendeu? Você, por exemplo, pega lá um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG. A pessoa com esse transtorno, ela tem uma preocupação descomunal com tudo e por tudo. Ela não consegue ter paz, ela não relaxa, ela está sempre preocupada. A cabeça dela está sempre ligada no 220. Né? Um transtorno que acomete, às vezes, as crianças, né? Quando os pais separam, alguém que a criança ama, até o jovem, adolescente, alguém separa, transtorno de ansiedade de separação, que a gente chama de TAS. Aquela separação é um luto para aquele jovem, sabe? Aquilo dói. Vamos supor um jovem que, por acaso, os pais separaram e não foi bem administrada essa separação. Então, esse jovem sofre, ele vive um luto e, às vezes, não tem a quem ele buscar ajuda. E aí eu já diria,
Desculpa eu te cortar, irmão, raciocínio. Eu acho interessante, né, quando você coloca um desses tipos de ansiedade, né, como que a vivência familiar, né, a convivência familiar, ela reflete, ainda que de forma involuntária, na estrutura psicológica do jovem no futuro, né? Sim, Se não tem um lar bem formado, né, bem compreendido, bem estruturado, o reflexo disso na juventude, gerar uma ansiedade ou uma depressão, é muito grande, né? Eu não sei se eu posso estar falando errado aqui, mas eu acredito que seja um percentual bem, bem considerável, né? Mas não é o fim. A depressão e a ansiedade, ela tem cura, né? Mas aí vou deixar você falar. Sim. A gente fala da importância da família, por quê? Vamos falar assim dos transtornos que são muito pouco conhecidos, são os transtornos de personalidade. Assim, graduado, 9 transtornos de personalidade. Esses transtornos de personalidade, muitas vezes, eles são desenvolvidos na infância e adolescência. Porque quando você está adulta, a sua personalidade está formada. Agora, se você tem um ambiente na sua infância e na sua adolescência que não ofereceu suporte, apoio, alegria, bem-estar, paz, essa criança ela vai chegar lá em cima, um adulto depois adoecido. E há alguns transtornos que vai ser manifestado justamente na idade adulta. Às vezes, aí a família fala assim, nossa, mas a minha filha era tão boazinha, tão certinha, como que agora ela está tendo esse comportamento? Aí, justamente, na idade adulta, aquilo acaba emergindo, e aí a pessoa própria, fica desconcertada, sem chão, o que eu vou fazer agora? E aí entra a importância do cuidado com a saúde mental. Então, cuidar da saúde mental não é um privilégio, não deveria ser um privilégio de poucos. Cuidar da saúde mental deveria ser um privilégio de todos. Porque a psicoterapia, né, que o psicólogo vai estar fazendo lá no set terapêutico, no seu consultório, ou lá na rede de atendimento do SUS, né, nas prefeituras, ali aquele jovem vai poder ser ajudado. Ali ele vai receber suporte, ali ele vai receber o que nós chamamos de psicoeducação. Aí eu quero abrir um parênteses aqui, que eu fiz pós em terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito a psicoeducação. Você educar as pessoas para viver bem. Uma coisa que falta bastante hoje no nosso meio, a gente trabalha isso também bastante, o treino em habilidades sociais. Dentro dessas habilidades sociais, nós temos a comunicação, e percebe que hoje, embora a gente esteja no auge da tecnologia, que nós estamos fazendo bom uso dessa tecnologia, graças a Deus, mas essa comunicação, sabe, aqui, olho no olho, sabe, de eu conhecer você, de eu olhar, de eu te perceber, de ver, nossa, Maria Clara, hoje você está tristinha, o que houve, minha filha? Vamos sentar, vamos conversar. Não tem. Porque falta essa habilidade de comunicação. Então, isso também nós trabalhamos dentro da psicoeducação, para a pessoa ser treinada a novos comportamentos. E aí, dentro da TCC, nós trabalhamos assim com 3D, né, para não entrar em coisas tão complexas, mas o D do desamor, o D do desamparo e o outro D do desvalor. Então, desamor, desamparo e desvalor. Desamor, desamparo e desvalor. O ser humano, eu começo a me colocar numa posição que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sabe? Aí eu estou lá no meio do grupo, eu sou um jovem
que ando depressivo porque eu estou vivendo um luto, digamos, da separação dos meus pais, ou por eu repeti um ano na escola, ou porque eu fiz uma prova para um concurso e não passei, e aí eu não sei viver bem com essa situação de fracasso. E aí, então, eu começo a desenvolver em mim, né, esse jovem começa a desenvolver, né, um pensamento de que ele é o quê? De que ele não é capaz. Então, ele entra dentro desse D de desvalor. Eu não consigo. E aí, o que acontece? Isso é um pensamento. E aí, a nossa Constituição, a gente tem um modelo cognitivo, né? Dentro desse modelo cognitivo, nós temos situações que acontecem. Essa situação, ela funciona como um gatilho que vai ativar as nossas emoções, vai causar reações em nós, entendeu? E essas reações, elas acontecem devido ao que nós pensamos, entendeu? Por isso que falamos que a gente vai ver o pensamento de Cristo. E como é engraçado, né? Que, assim, eu também tenho ansiedade, eu sofro, às vezes, de crises eventuais, e esses gatilhos, eles acontecem de forma, assim, tão rápida, que você, às vezes, nem consegue controlar e perceber. Às vezes, chega a ser imperceptível, né? De tão rápido que, às vezes, acontece. E como isso é importante a gente, às vezes, se autoconhecer, né? Justamente. Então, aí esses gatilhos, essa situação que provoca essas reações em nós, elas vão em 3 áreas da nossa vida, entendeu? Então, causa reação nas nossas emoções, vai causar reação no nosso comportamento e vai causar reação na nossa fisiologia. Então, a fisiologia, a parte fisiológica, é onde você acaba somatizando aquilo que você está pensando, que são os pensamentos automáticos. Então, por exemplo, eu encontrei com você na rua, você é minha amiga, frequenta a minha casa, e você nem olhou para mim. Aí eu, em vez de dirigir a você, oi, Maria Clara, oi, você não me viu? Eu fico pensando, nossa, ela não gosta de mim. Puxa vida, essa menina é falsa. Você começa a trabalhar a sua mente com vários pensamentos automáticos. Mas eu, quando penso alguma coisa, quando eu estou pensando que você não gosta de mim, que você é falsa, eu preciso fazer um teste de evidência dos meus pensamentos. Isso que eu estou pensando é verdade? É real? Ela realmente não gosta de mim? Ou ela não me cumprimentou porque ela não me viu? Você percebe a diferença? E aí, quando eu questiono meu pensamento, não, ela não falou comigo porque ela não me viu. Eu vou ligar para ela agora, ô Maria Clara, você hoje passou por mim, nem falou comigo. E eu também não falei com você. E aí, você tá bem? Como é que... Ai, Melinda, poxa, hoje eu tive um dia preocupante, eu estava andando. Ficou sem som, gente. Irmã, tá sem som. Eu acho que a sua voz, o áudio não tá saindo. Não vamos se preocupar, gente. Quem faz ao vivo acontece isso mesmo. Às vezes, né, acontecem alguns obstáculos, né? Mas peço só um pouquinho de paciência de vocês, compreensão, para a gente conseguir, né, continuar esse tema aí tão importante que a gente está falando. Vamos ver se a nossa irmã consegue voltar para poder, né, dar continuidade, né, a esse tema tão importante, né? Como ela estava falando, né, dos gatilhos que a gente sofre com os nossos pensamentos no meio da ansiedade, né? É algo muito recorrente, né? Eu posso dizer porque às vezes acontece isso comigo e é algo, como eu falei, né, algo que às vezes passa de forma despercebida,
Acho que a nossa irmã voltou aí. Tudo certo, irmã? Voltei. Acontece, infelizmente. Então, aí eu fico ruminando aquele pensamento e eu tomo esse pensamento como se ele fosse verdade. Então, quando a gente tem, por exemplo, um pensamento negativo e derrotista, a Maria Clara não gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu preciso questionar esse pensamento. A Maria Clara não gosta mesmo de mim? Não, ela está sempre me dando atenção, ela é parceira, ela é generosa, sempre estamos juntos. Como assim ela não gosta de mim? Então, é um pensamento meu, negativo, que eu fico ruminando esse pensamento, e aí eu passo a ter um comportamento a partir disso que eu penso. Então, é importante, toda vez que você, jovem, que está me ouvindo, você ficar pensando coisas negativas, pensamentos derrotistas, você não tome esses pensamentos como se eles fossem verdades, porque são apenas pensamentos. Então, é importante isso que você falava no início, né? Da gente olhar para dentro da gente, sabe? Eu preciso olhar para dentro e questionar meu pensamento. É um pensamento. Que prova eu tenho dessa situação, conforme eu dizia antes? Né? Eu preciso testar a veracidade disso. Vamos colocar agora, trazendo para esse contexto de pandemia. As pessoas estão com muito medo. Esse medo de ficarem adoecidas é um medo real? Sim. sim. Né? Porque é uma realidade. Mas o que eu posso fazer para me enfrentar esse medo que eu estou vivendo agora? Eu vou ficar ruminando de noite. Eu levanto, ai meu Deus, será que eu vou ficar doente? Meu Deus, será que vai acontecer comigo? Percebe que isso é desgastante, não vai trazer nenhum benefício, só vai deixar você o quê? Cada vez mais ansiosa, cada vez até mais irritada, apreensiva. Aí vem os sintomas, né, que a ansiedade vai trazer, insônia. Para alguns começa a ter sintoma de taquicardia, outros têm sensação de sufocamento, parece que está sufocado, começa a respirar de modo inadequado, sabe a respiração ofegante? Tem pessoas que têm formigamento nas mãos, nos pés, alguns que vão ter náuseas. Tem a questão do pânico também, né? Do medo de ir para algum lugar depois, né? Uma consequência futura, né? Até mesmo a questão, nesse caso do vírus, né? A questão de ter um excesso, né? De higienização das mãos, que é o toque que a gente fala também, né, irmã? Sim, é necessária a higienização, nós precisamos, né, seguir a cartilha, né, dos nossos bons médicos que estão aí nos orientando, mas você também não pode entrar nesse comportamento repetitivo, né, que o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem isso. Aí, no caso, também a pessoa precisa de ajuda, porque às vezes está num grau muito elevado que ela, por si própria, ela não vai conseguir dar conta. E aí entra a importância da ajuda do profissional psicoterapeuta. Porque a gente tem um preconceito, um estigma, vamos dizer assim, embora isso já evoluiu bastante, graças a Deus, mas muitas pessoas ainda confundem a procura a um psicólogo, ou até mesmo a um psiquiatra, quando precisa de um medicamento, que você é louca. Só que, na verdade, o louco, vamos dizer, a pessoa surtada, em pleno surto psicótico, ela não tem razão, consciência para ela cuidar dela. Então, na verdade, quem faz psicoterapia, quem vai procurar uma ajuda psicológica, é a pessoa que está na sua racionalidade. Que daí sim você vai poder construir um vínculo terapêutico com o profissional, né? Porque o sucesso da psicoterapia vem desse casamento, sabe? Desse vínculo terapêutico. É um trabalho colaborativo, né? Falando aqui da TCC, né? Eu trabalho com o que você traz para mim, né? E você, por sua vez,
através das técnicas, das sessões, das ferramentas que a gente vai usando, você vai dia a dia desenvolvendo novos hábitos, novas metodologias, novos aprendizados, porque dentro da nossa parte cognitiva entra a memória, a sensação, a percepção, e o aprendizado, ele faz parte de nós, somos pessoas que, graças a Deus, a gente morre aprendendo. A vida inteira nós estamos no processo do quê? De aprendizado. E aí, sabe, Maria Clara, eu queria trazer também uma proposta de uma técnica, assim, que serve para todos, não só para os jovens, né, mas para o adulto também, para outros que estão nos vendo, que é, assim, muito usado, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Essa técnica ela foi desenvolvida pelo professor Dr. Bernard Ranger. Ele desenvolveu essa técnica justamente para ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade, entendeu? Porque o grande problema de você sentir ansiosa é o quê? O desespero, né? Quando você vê que você não tem controle das suas ações e do seu comportamento, isso não causa um desespero? Sim. Né? Parece que está tirando o chão debaixo dos seus pés. Gera a famosa insegurança, né? Insegurança. E isso vai trazendo um grande sofrimento psíquico para a pessoa, entendeu? E aí, então, o doutor Bernard Ranger, um professor renomado no Rio de Janeiro, palestrante, e aí ele desenvolveu uma técnica para trabalhar a ansiedade, mas de modo muito especial a síndrome do pânico. Porque as pessoas também começam, às vezes, uma ansiedade leve e tal, não cuida, vai deixando os fatores que predispõem esse indivíduo a ter ansiedade. Às vezes são fatores que não diminuem, dependendo da situação, vai aumentando, e essa ansiedade também vai aumentando. E, enfim, esses vários gatilhos, essas várias situações pode ir levando o indivíduo a ir crescendo nessa ansiedade, e algumas pessoas, às vezes, até desenvolvendo transtorno de pânico. E o transtorno de pânico, quando a pessoa faz o ataque de pânico, a pessoa fica desesperada, porque ela acha que ela não vai dar conta daquela situação. Então, assim, tipo 10 minutos de desespero, de agonia. E aí ele traz, então, uma estratégia muito conhecida, a gente encontra no YouTube, até lá no YouTube está escrito Vencendo o Pânico, eu ia colocar antes, não deu tempo, Vencendo o Pânico, Bernard Ranger e Angélica Borba. Angélica também é uma professora, deu aula para mim, é uma pessoa também muito experiente nessa área. E aí, nesse vídeo do YouTube, lá vai estar assim detalhado, sabe, com exemplos. Eles fizeram tipo um teatrinho, pegando as pessoas, sabe, muito bom. Depois eu recomendo que vocês vão lá ao YouTube e entre lá nesse vídeo, Vencendo o Pânico, Bernard Ranger e Angélica Borba. Então, essa estratégia que ele criou, também tem um livro que ele escreveu que chama Vencendo o Pânico. Dentro do transtorno do pânico, a gente tem uma realidade, um nome assim, bem diferente, mas que é uma doença, né? Que é a agorafobia. Tem pessoa que só tem transtorno de pânico e tem pessoa que, além do transtorno de pânico, ainda são agorafóbicas. Por exemplo, não consegue entrar num teatro, não consegue ir a um cinema, porque ela sente, assim, muito mal em ambiente confinado, sabe? E se por acaso vai a um teatro, a preocupação dessa pessoa é ficar assim, na beirinha da porta para sair. Entrar no elevador, por exemplo, um desespero. E aí, se essa pessoa trabalha num prédio lá no 20º andar, precisa pegar o elevador todo dia, como que fica a vida desse jovem? Não precisa de ajuda? Então, assim, a importância de buscar ajuda. E aqui eu quero ainda lembrar uma coisa que é importante, porque há casos que o descontrole
da pessoa, a desregulação emocional está tão comprometida que se faz necessário o uso dos medicamentos. E aí, nessa hora, entra o psiquiatra. Porque, óbvio, se você tem um bebezinho, não está bem, você leva aonde? Do psiquiatra. Aliás, do pediatra. Se você tem um problema ósseo, você vai levar no ortopedista. E quando a gente tem essas doenças mentais, o nosso profissional médico é o psiquiatra. Ele fez especialização para isso. E a gente tem muita dificuldade com isso, porque as pessoas temem o uso de remédio controlado. Só que tem certos transtornos que é necessário remédio controlado. Porque senão a pessoa não vai conseguir ter uma vida mais ou menos estável, entendeu? Porque se você cuida, a gente chama isso de tratamento combinado. Você faz psicoterapia e você também vai ao psiquiatra e toma a medicação prescrita por ele. Tratamento combinado. O psicólogo ajuda a pessoa na prática dela, do comportamento, da vida dela, nas ações do dia a dia, e o psiquiatra vai ajudar com a medicação que o organismo dela, por aquele momento, precisa, ou talvez, dependendo do transtorno, a medicação vai ser para sempre. Até abrindo aqui um parênteses, por exemplo, transtorno afetivo bipolar. As pessoas que possuem transtorno afetivo bipolar precisam necessariamente de medicação. Senão elas não vão conseguir ter uma saúde estável, entendeu? É até interessante essa colocação que você falou, Ermelinda, da questão das pessoas ainda serem muito resistentes, né? Embora a gente já esteja, né, em um século bem avançado, né, onde já não poderia, né, ter esse pensamento, mas que a gente, principalmente dentro da igreja, alguns irmãos, né? E aqui eu falo de não só do catolicismo, mas de outras denominações, né? As pessoas elas ficam naquele seguinte pensamento: Deus vai me curar, não preciso tomar remédio, né? Mas enquanto você falava, eu até lembrava que no Antigo Testamento tem uma passagem, agora eu não me recordo qual específica, que fala, né, que o próprio Deus ele capacita, né, os médicos, né, a descoberta, né, de curas para poder fazer o bem para a humanidade. Então, assim, embora esteja todo esse questionamento, né, essa insegurança do medicamento, né, vale destacar aqui que não é só isso, às vezes acaba até sendo uma displicência nossa, né, pensar dessa forma. Né, não que a gente não deva acreditar em Deus, né, e aí em outras culturas, outras fés, né, não que a gente deixe né, de acreditar e ter fé, mas a gente também ter essa prudência, né, essa sabedoria. Eu acho importante fazer essa colocação assim, porque eu vejo às vezes eu conversando com alguns jovens que são, né, bem resistentes com isso ainda, né, e até mesmo pessoas adultas, pessoas mais idosas até, que vêm, né, de uma geração um pouco mais, né, que ainda era mais fechada nesse conceito de descobrir, né, o tratamento. Sim. Justamente, Maria Clara, você traz um dado que é muito importante. Se eu não estou errada, se eu estiver errada, quem estiver vendo aí me perdoa, tá? Mas acho que é Eclesiástico 38, alguém confirma, que vai falar sobre a busca da medicina. O Zé Luiz colocou ali, que é 32, confirma para a gente não deixar incerteza. Vou procurar aqui. No Antigo Testamento, a gente tem que olhar o contexto que a Bíblia é escrito, né? É o 38 mesmo, irmã. 38. O Rufino fala muito sobre isso, né? A gente tem que entender o contexto. Naquela época, o que existia primeiro lá? Era a medicina. A psicologia é uma ciência que ela é nova, né? Ela veio com Freud no início de 1900 e pouco. Então, a psicologia é uma área hoje muito utilizada e deve ser utilizada, porque ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida. Então,
nós vemos hoje muitos líderes nossos, né? Não preciso dizer aqui, mas a gente viu, né, nossos padres, né, que tiveram doenças mentais, transtornos, né, de ansiedade ou outros, não sei, né, mas tiveram, adoeceram. Então, existia, eu digo que existia porque quem pensa ainda assim é um grande equívoco. Ah, você não tem fé? Só que o nosso organismo, o nosso cérebro, né? Eu não sou da área de neurociência, mas a gente tem uma visão, né, geral. Você tem no seu cérebro seus neurotransmissores, que vão produzir os hormônios, né? A serotonina, noradrenalina, que são hormônios do prazer, da alegria, né? E tantos outros. Então, às vezes, o seu organismo, o nosso organismo, também não tem a fabricação desses neurotransmissores dentro de um processo, vamos supor, natural. O organismo não tem um metabolismo suficiente para trabalhar essa produção dos nossos neurotransmissores. Então, a medicação vai atuar no nosso sistema nervoso, atuando nesses neurotransmissores, fazendo que isso traga todo um benefício para quê? Para todo o nosso corpo. Então, a gente percebe o quanto é necessário ajuda médica, né? Mas aí, voltando para a estratégia Acalme-se, né, do Dr. Bernard Ranger, é uma estratégia simples, mas eu quero colocar aqui, e depois vocês vão achar no YouTube, que é uma coisa assim que é muito, muito útil, e ele coloca lá público, então eu posso colocar. Porque estratégia Acalme-se são 8 letras, cada letra vai falar sobre um assunto, entendeu? Então, acalme-se. Acalme-se. Até a Ziza Fernandes gravou uma música que chama Calma, né? Muito bonita, a Ziza tem uma voz bacana, né? Ficou linda a música dela, é uma música até que ajuda a gente a se acalmar, a ficar em paz, né? Então, essa estratégia do Bernard Ranger, a primeira coisa que ele fala, a letra A, é você aceitar a sua ansiedade. Porque, num primeiro momento, quando a pessoa começa a ter sintomas de ansiedade, o que ocorre? Um desespero, uma preocupação, um medo, um desconforto. E aí você fica, ai, não sei o que eu faço. Quando você sentir ansiedade, está sentindo ansiosa, está sentindo sintomas de ansiedade, receba esses sintomas. Naturalmente, sabe? O dicionário vai dizer isso. Dá consentimento. Está com taquicardia. Estou com sudorese. Está formigando minhas mãos. Acalme-se. Vai dizendo para o seu pensamento, para você mesmo. Calma, Emelinda, vai passar. Fica tranquilo, isso passa. Então, é como você receber um visitante na sua casa, que você não espera, e de repente chega lá um visitante. Eu vou lá na sua casa, Maria Clara, às 7 horas da manhã. Aí você me olha, caramba, é Emelinda, 7 horas, eu ainda estou dormindo, me acorda. Mas aí você me conhece, você fica sem graça. Entra, Emelinda, vamos tomar um cafezinho. Mas, na verdade, você não queria nunca que eu estivesse ali. Então, a ansiedade, quando ela chega, mais ou menos dessa ordem, ele faz essa analogia, que você não rejeite a ansiedade. Você lide com ela com naturalidade. Entendeu? Lida com ela com naturalidade. Essas sensações que você tem, às vezes, de boca seca, tem pessoas que tremem, né? Que fica trêmula. Às vezes tem gastrite, tem pessoas que têm gastrite nervosa, aceita esses sintomas. Então, é o A. Aí, no segundo momento, você vai lidar com a letra C. O que é a letra C? Contemple as coisas à sua volta. Então, assim, o que eu tenho aqui à minha volta? É contemplar. O que é contemplar? Quando você faz uma oração de contemplação,
você não se entrega, você vai além daquela oração que você, às vezes, faz de modo superficial. Você não para, fica contemplando. Então, vamos supor aqui, eu vou contemplar, eu estou ansiosa aqui, vou olhar para Maria Clara, vou contemplar a Maria Clara. Aí eu vou olhando, Maria Clara está sorrindo, ela estava com a mão no queixo, tirou a mão, ela está de óculos, me parece o cabelo preso lá em cima. Então, eu vou contemplando o que está do meu lado. Se você está na rua, começa essa crise, começa a olhar as placas dos carros, sabe, LK, XU, sei lá, você vai vendo aquelas placas, as pessoas vão passando, aí você olha cada tipo de pessoa, há uma de cabelo preso, a outra é mais gorda, a outra é mais alta, então o que você começa a fazer? Você tira o foco de dentro de você e você coloca o foco para o exterior, entendeu? Então, quando eu tiro de dentro, que eu estou agoniada, eu estou sentindo mal, eu estou péssimo, e eu começo a olhar para fora, para o exterior, essa ansiedade ela vai diminuindo, entendeu? O sistema que nós temos, sistema simpático e parasimpático. Quando a gente está assim, o que acontece? O sistema simpático está lá em cima e o parasimpático está aqui embaixo. Conforme você vai aprendendo a controlar a sua ansiedade, o que vai acontecendo lá no seu sistema nervoso? O sistema simpático e o parasimpático, eles vão se equilibrando, porque o ideal é o quê? Eles funcionarem num padrão igual, 50% simpático, que é o que traz a excitação, e 50% parasimpático, que é o que traz o repouso, entendeu? Então, quando eu vou trabalhando essa estratégia, o meu sistema nervoso, simpático, parasimpático, que estão assim, desregulados, como uma gangorra, um lá em cima, outro lá embaixo, eles vão se ajeitando, até quando a crise passa, eles estão no mesmo nível. E esse contemplar, você pode fazer também assim, começa a fazer uma contagem decrescente, 100, 99, 98, 97, 96. Porque quando você está pensando qual é o próximo número decrescente, o que acontece com a nossa mente? Você tem que pensar qual é o próximo número. E, naturalmente, você está tirando o foco de dentro, você está colocando para fora. Então, contemplar as coisas à sua volta. E é importante você lembrar o quê? Eu estou ansiosa, mas eu não sou ansiosa. Você não vai colocar um rótulo aqui em você? Ansiedade, depressiva. Não, eu estou ansiosa. Isso cuida, isso tem jeito, isso passa, isso melhora, isso se controla. Isso se controla e você consegue viver uma vida em harmonia. Aí a letra C, haja com a sua ansiedade. Você está vivendo a ansiedade, você vai funcionar com ela. Se você está em casa, eu sempre uso esse exemplo, né, da pessoa que está dentro de casa. Está fazendo almoço, está com a máquina ligada e está falando ao telefone, no celular. De repente, começa, a pessoa que está falando aqui no celular falou algo que foi um gatilho que disparou, e aí você ficou excitada, e aí você começa a passar mal sozinha dentro de casa, o coração acelera, aí a pessoa acha, ai meu Deus, acho que eu estou infartando, vou morrer agora. Só que, na verdade, não é um infarto. É um sintoma de ansiedade. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá, deitar na cama, cobrir lá com o cobertor e esperar a morte chegar? Não. Você vai agir com a sua ansiedade, você vai continuar com ela, continuar com a sua ansiedade, só que você diminui o ritmo. Por exemplo, eu estava cozinhando, eu estava olhando a máquina de roupa e eu estava falando ao telefone. O que você pode fazer? Vamos pegar a pessoa do telefone. Olha só, nesse momento agora, eu estou aqui um pouco atarefada, daqui uma hora pode ser, entendeu? Você já diminuiu uma coisa. Aí você conseguiu, você se recompõe, vai lá, bebe uma água, se calma,
E você continua fazendo o seu almoço, lavando a sua roupa, e vai dizendo para você próprio, se acalma, Ermelinda. Calma, tem jeito. Para tudo tem jeito. Até para a morte tem jeito. Por que a gente está com tanto medo de morrer agora? Fazendo um parênteses aqui. A ressurreição é a resposta, o céu é o nosso lugar. Lá é a morada. E percebe, para tudo tem jeito. Até ainda um trágico final, claro que a gente não deseja isso para ninguém, ficar adoecido e chegar no extremo do óbito, mas eu quero dizer o seguinte, que o cristão, ele, por excelência, deve ser portador do quê? Da esperança. Da esperança do novo céu, da nova terra, onde não haverá choro, não haverá dor, só alegria. Então, seguindo aqui a estratégia, você age com a sua ansiedade e continua fazendo as suas coisas. No final, o que você vai perceber? Que você venceu, superou aquele momento. Aí vem a letra L. Essa letra L libere o ar dos seus pulmões bem devagar. Essa letra L, vocês também podem achar no YouTube, respiração diafragmática. Você procura lá, principalmente psicólogos, tem vários colegas que têm lá gravado respiração diafragmática ou relaxamento. Você vai respirar adequadamente, calmamente. Então, quando você for inspirar, o que você vai fazer? É como se você pegasse uma flor, estivesse sentindo perfume. Como que você sente o perfume da flor, Maria Clara? Responde aí para mim. Sentindo o cheiro dela. Eu pego ela, coloco bem próxima e puxo e solto, puxo e solto. Correto, você vai serenamente, não é? Com uma rosa perfumada, né? Aí você vai... Ai, que delícia. Então, você vai inspirar pelo seu diafragma. O diafragma, que não está aparecendo muito, mas fica aqui, ó. Tá vendo? Você vai... Deixa eu ver se eu dou um bocadinho. Tá vendo aqui, ó? Você vai inspirar... Eu consigo mostrar. É aqui, não é? Aqui, para mim, tem um comentário na frente, não dá para mim te ver. Mas, assim, lá no vídeo vai estar isso tudo explicadinho, lá no YouTube. Aí você vai respirar aqui pelo diafragma, tá vendo? Contando até 3. Então, você vai, ó. Sabe? Contando mentalmente, você conta 1, 2, 3. Você conta até 3 na mente. Você segura e conta mentalmente até 3 de novo. 1, 2, 3. E aí depois você vai soltar o ar que você prendeu em 6. Mas você vai soltar esse ar como? Como se você estivesse apagando uma vela. Sabe? Você pega uma velinha, né? Vamos supor, aqui está a vela. Aí você vai devagarzinho e vai relaxando, sabe? Vai relaxando aqui a musculatura. Isso para você fazer é bom você estar sentada assim, olha, adequadamente, sabe? Bem encostada, os pés tocando o chão, sabe? Assim, a posição ereta, uma cadeira confortável. E aí você faz isso várias vezes. Você pode fazer de manhã, você pode fazer no meio do dia, você pode fazer de noite. Você pode fazer 3 vezes para estar começando. Faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes. E aliado a isso aqui, eu sempre gosto de trabalhar uma coisa que é da imagética, que é a imagem mental. Você vai fazendo isso com a sua mente, você vai, fecha o olho, vai para um lugar aprazível, um lugar que te faz bem. Então, vamos supor, se eu fui lá em Cabo Frio, aquela areia fininha, branquinha, aquelas gaivotas voando lá no mar, aquele barulho daquela onda que parece que tocava a minha face. Aí eu vou fazendo essa respiração, sabe? Percebe? É maravilhoso. Então, isso você vai fazer
para reorganizar principalmente a sua respiração, porque a pessoa ansiosa, ela respira inadequadamente. E quando você respira inadequadamente, você manda para o seu sangue substâncias nocivas para o teu sangue, que vai circular no seu cérebro, percebe que isso vai para o teu corpo, e aí você vai ter reação lá no seu fisiológico. A pessoa depois acaba somatizando quando você vive vários meses, às vezes mais de ano, nessa condição de vida, sem buscar tratamento, sem buscar ajuda. Então, a pessoa vai ficando cada dia mais adoecida. E aí, por final, né, acalme-se, você vai para a letra M. No M, você faz uma revisão. Vamos lembrar. O que a gente fez primeiro? Aceita a ansiedade. Depois você contempla, lembra? Contempla o que está à sua volta, você olha o que está à sua volta. Terceiro, você vai agir, né? Do verbo agir com a sua ansiedade naturalmente, porque esse mal-estar ele passa. E o quarto, que é a respiração diafragmática, que vai trazer esse relaxamento e vai estar equilibrando o sistema simpático e parasimpático no mesmo nível. Feito isso, nós vamos para um passo muito importante, que é examinar os nossos pensamentos. Porque a nossa mente, ela é ocupada o tempo inteiro, nós temos pensamentos automáticos. Toda hora você está pensando, aquilo vem, sabe, como fosse uma reprise. Então, tem pensamentos automáticos que eles são verdadeiros, eles são reais. Mas tem pensamentos automáticos que não são verdadeiros, não são reais. É o que eu disse anteriormente, pensamento de derrota, pensamento negativo, que vai levar você a um comportamento disfuncional. Leva a gente a ter um comportamento disfuncional. Então, você vai examinar o seu pensamento. Vamos pensar agora... Você fica, ai meu Deus, eu vou ficar doente, a situação do momento, né? Eu não posso ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar isolado, eu vou ficar sozinho. E a gente começa a pensar um monte de coisa de catástrofe, a pior das piores. A gente só vê o lado negativo, isso é uma distorção da nossa cognição, a gente faz uma leitura mental das coisas, dando já ali um fato como verídico, só que, na verdade, é pensamento. Então, eu tenho que examinar o que eu penso, e aí eu examino o que eu estou dizendo para mim mesmo, e aí eu me questiono, isso que eu estou pensando é real, é verdade? Tem possibilidade de acontecer isso comigo? Entendeu? Você vai questionar, vamos dizer que tenha. Ah, sim, existe a possibilidade de acontecer isso comigo. Eu vou morrer se eu ficar adoecido. Aí tá. Qual a resposta alternativa? Qual a melhor resposta, então, que você tem para trabalhar esse pensamento que você está tendo? Vamos partir de um princípio básico aqui. Tira a pandemia de lado, tira todo esse contexto. Quem de nós tem garantia que daqui a 5 minutos, 10 minutos, amanhã nós estaremos vivos? Quem? Ninguém. A finitude faz parte da nossa existência. A finitude faz parte. Então, eu posso adoecer e morrer? Posso, é real, é concreto. Mas eu posso adoecer e ficar bem, como tantas pessoas ficaram bem, como tantas pessoas se converteram até depois do processo, né, de adoecimento, né, a vida mudou, a vida ficou melhor, né, deu outro sentido para a vida, é o que a gente chama de ressignificar a existência. Então, eu preciso sempre questionar os meus pensamentos. E aí eu faço esse teste de evidências. Sabe que evidência eu tenho que o meu pensamento é real e verdadeiro? Você precisa fazer isso, que quando você questiona o que você pensa, e até você escreve isso, aí você faz uma outra coluninha lá, a gente chama isso de exercício ABC, sabe? O A é a situação, o B os pensamentos automáticos, e o C são as reações. Reação
nas emoções, a reação no comportamento e a reação fisiológica. E aí o R, a resposta... Eu até tenho... Desculpa te interromper, né? Você falando disso, eu lembrei. Eu tenho um costume muito grande de eu pegar um caderno como se fosse, até mesmo meu diário espiritual, meu diário de oração. Os dias que eu tô em crise, por exemplo, eu pego e faço um rascunho, né? Como que eu tô me sentindo naquele dia, né? Quais são os pensamentos, o que eu espero daquilo, que às vezes acaba sendo uma válvula de escape, né? Para poder neutralizar aquilo que eu tô sentindo, que às vezes a gente só precisa desabafar, né? Sim. E às vezes a gente não pode fazer isso com alguém que está do nosso lado, mas a gente usa, né, dessas anotações que dão um suporte e ajudam. Eu posso dizer que ajuda porque ajuda mesmo, porque eu faço isso e, assim, é inexplicável, né? É um mistério da nossa mente. A gente tem uma psicóloga bem conhecida no nosso meio, ela chama Gabi Rosa, se eu não me engano, ela trabalha muito a escrita terapêutica. E a escrita, ela é terapêutica. Sabe, quando você escreve esse exercício ABC, a gente tem essa proposta da pessoa escrever, sabe, você colocar no papel. E isso você acaba também fazendo, o Freud chamava de cartaz, né? Você colocar para fora. Você não tem com quem falar, papel, escrita, escreve, sabe? E aí nós somos, no caso aqui, falando como cristãos, você reza com aquilo, você coloca, Jesus, olha só, é isso aqui, você vai rezando e você vai pedindo para Jesus ir te curando interiormente. Aí entra um processo muito importante que nós devemos fazer para nós, que é a nossa oração de cura interior pessoal. Entendeu, Maria Clara? É uma coisa que hoje anda um pouco extinta no nosso meio, mas a gente, a partir dessa observação que a gente faz, você vai fazendo também depois a sua oração de cura interior, sabe? Você vai ali falando para Jesus, porque Jesus é pessoa, ele é amigo, entendeu? E ali você vai dizendo para ele, ó Jesus, olha isso, como eu estou assim. E aí você já aproveita, já chama o Espírito Santo, né? Você já chama o Espírito Santo para ajudar a harmonizar, que o Espírito Santo não é paz, não é bem, não é gozo. Ora em línguas, canta, dança. Você está no seu quarto sozinho, tem espaço, dança no Espírito, sabe? Aí você sai dali, você vai e fala, nossa, nem parece que era aquela que estava há 1 hora atrás aqui acabada. Agora eu estou saindo daqui, desse espaço renovada. Então, você alia as coisas, né? Fé e razão são coisas que se complementam, né? E não se distanciam, né? Você trabalha as duas juntas. E aí, seguindo, né? Então, você vai aprender a trabalhar o seu pensamento, questionar os seus pensamentos. E aí, depois disso tudo, acalme-se, o S. Sabe o que você vai fazer? Sorria! Você conseguiu, parabéns para você, porque você venceu aquela etapa de mal-estar. Alguém perguntou, né, do que é a ansiedade. Você começa a perceber a ansiedade, principalmente pelos sintomas desconfortáveis no seu corpo. Insônia também vem com a ansiedade. Há pessoas que começam a comer demais, tem pessoa que começa a ir para distúrbio alimentar, come. Há pessoas que vão ter até, às vezes, constipação intestinal. São muitos sintomas que vai mostrando para você que uma ansiedade está presente. E aí, como alguém perguntou ali, a gente segue o seguinte, nós temos esse manual aqui, olha, que é um manual que dá os critérios diagnósticos, deixa eu levantar mais aqui, que dá o critério diagnóstico. Peraí, isso. Sim, tá dando para ver. Para a tração das doenças, entendeu? Esse manual é usado pelo psiquiatra e nós também, como psicólogos, principalmente terapia cognitivo-comportamental, também a gente se apoia aqui. Mas quem vai dar o diagnóstico se você está depressivo, se você está ansioso ou tem outros transtornos, em geral é o psiquiatra. Eu posso ter quase certeza, tratando, se eu estiver cuidando de alguém, perceber que a pessoa, ela preenche os critérios todinho, porque tem pessoas que é muito evidente,
você percebe que ela tem aquele transtorno, entendeu? Mas aí, voltando, você conseguiu, sorria, você merece todo o seu crédito, todo o seu reconhecimento. Você conseguiu sozinha, com seus próprios recursos, né? Você mesma fez, e aí a irmã coloca que o texto ajudou e ajuda, muito bem a colocação aí da pessoa, da irmã, porque quando você está rezando o texto, sabe qual é dentro dessa estratégia onde você vai? Lá na letra C, contempla as coisas à sua volta. Você vai rezando a Ave Maria, sabe? O seu pensamento vai repetindo a Ave Maria, você vai repetindo. Você tira o foco de dentro e também você joga para o externo, que é a reza do texto. Então, assim, a pessoa está com insônia, não consegue dormir, está tensa. Ajuda, sim, você rezar o texto. Agora, claro, se você não dorme há um mês, aí, meu querido, você precisa de uma medicação, precisa de um ansiolítico para poder estabilizar o seu humor, estabilizar o seu sistema nervoso e depois você voltar à sua vida natural. Então, a gente nunca pode desprezar que acaso a medicação ela se faz necessária. E aí, acalme-se, terminando, né? Espere o futuro com aceitação. Livre-se do pensamento mágico de que você terá se livrado definitivamente para sempre da sua ansiedade. Por quê? A ansiedade ela é necessária para mim, para você viver bem, para continuar vivo. Porque ansiedade, medo, faz parte da nossa constituição humana, é inato. A gente nasce, você tem medo, é um mecanismo até de proteção. Se você não tem medo, você vai atravessar a rua, você passa na frente do carro, porque você não tem medo. Então, o medo é mecanismo de proteção. Agora, quando o medo ele é exagerado, que ele paralisa as suas ações, as suas atividades, aí, oba, sinal de alerta, você precisa trabalhar isso até buscar ajuda, porque tem pessoas que a vida paralisa de tal forma que ela não consegue produzir mais, nem no relacionamento, às vezes, entre família dentro de casa, de um casal. Então, a ansiedade, ela também está em nós. Você vai fazer uma apresentação lá, um seminário que vale nota na sua faculdade. Você não vai ficar ansiosa, Maria Clara? Com certeza. Prova lá da OAB, não é? Nossa, para mim foi um caos. Eu entrei até em gastrite nervosa por conta disso. É natural, você tenha, que o padre está lembrando muito bem aqui, é o nosso mecanismo de defesa, né? A gente tem esses recursos, né, para nos defendermos, faz parte da nossa existência, né? Mas aquilo que paralisa, a doença emocional, ela vai nos paralisando, ela vai nos deixando improdutivos, vai nos deixando entristecidos, angustiados, um monte de sintomas que você vai vendo, opa, eu era tão de bem com a vida, como é que agora eu estou ficando assim, sabe? É embotada, né? Principalmente a depressão. A depressão, ela traz um embotamento, é como se fosse uma rosa bonita, né? E a pessoa vai fechando, vai morrendo, sabe? Não tem mais cor, como se a vida ficasse cinza, sabe? Eu não vejo graça em nada, nada me contenta. Então, esses sinais são muito perceptíveis, você consegue perceber isso. E aí, então, fechando, espere o futuro com aceitação. Um dia de cada vez. E aí eu gosto muito da passagem bíblica que vai falar lá, olhai os lírios do campo, as aves do céu. E lá, eu não lembro agora, vai falar assim, a cada dia basta o seu cuidado. Então, quando nessa estratégia Bernard Ranger vai dizer isso, espere o futuro com aceitação, porque você viveu esse momento de ansiedade, às vezes você cuidou, ficou boa, mas às vezes vem uma intercorrência, um acontecimento lá na nossa vida, que de repente eu vou precisar outra vez retornar a uma psicoterapia. Então, a psicoterapia é um processo que é natural na nossa existência, sabe? E aí, o que eu quero dizer para vocês
que essa estratégia ela é simples. Eu espero que eu tenha sido clara, né, aqui para estar passando para vocês, e que você, jovem, aqui nós estamos falando de jovem, você tem muita vitalidade, mas ao mesmo tempo o jovem é muito desafiado, porque imagina um adolescente que precisa escolher uma profissão, às vezes ele está lá com 16, 17 anos, precisa escolher uma profissão, que faculdade eu vou fazer, quando ele ainda não tem uma maturidade psicológica para saber se de fato ele quer estudar aquela profissão, se ele tem aquela vocação. E aí entra o apoio dos pais, de compreender esse jovem, de dar suporte para esse jovem, que às vezes você começa a fazer uma faculdade, e aí, de repente, a menina vê que aquela faculdade não é o que ela queria, ela não gosta, ela se sente infeliz, ela não está bem, mas ai dela se ousar dizer para a mãe, para o pai, que ela quer trancar aquela faculdade para fazer outra disciplina, outro curso. Não é assim? Sim. É um sofrimento psíquico. Vai causando uma limitação, e aí acaba gerando até mesmo uma instabilidade, né? Uma insegurança, né? E até você vai definhando, porque você vai ficando desmotivado, né? A sua plena realização, e aí começa a vir os gatilhos, né? Não vê mais sentido, já que você não faz o que você quer, não tem sentido, né? Não tem sentido viver. Comportamento assim de revolta, porque não é entendido, né? Exatamente. E aí a gente vai dizer o quê? A importância do diálogo, aí entra as habilidades sociais, de ter essa comunicação clara, efetiva, sem ruído, de se expressar. Nós que somos pais, a Bíblia é clara, Efésios, pais, não exaspereis os vossos filhos. Nós precisamos ser suporte, ajuda, apoio, né? Mas eu não posso ser uma carrasca, uma ditadora com meu filho. Eu preciso respeitar o outro que ele é, porque cada ser é único, né? Cada jovem é único. E aí, jovem, você que está aí do outro lado, valorize quem você é. Você é especial, sabe? Você é único. Então, não tenha vergonha se você sente ansiedade, se você está sentindo depressivo, peça ajuda, peça socorro. Ah, mas eu não tenho como me tratar. Hoje a gente tem as faculdades que tem o serviço de psicologia aplicada, que atende as pessoas. Nesse momento agora de crise, a gente tem vários grupos atendendo as pessoas, grupo de voluntariado, sabe? Que você entra lá e você atende as pessoas nesse momento. Até a Fiocruz, né? Também tem o endereço da Fiocruz, que tem também um grupo de psicólogos também atendendo. Então, sim, assim... A Diocese, inclusive, também está com o projeto Abraço Terapêutico, né? Onde temos também, está tendo o acolhimento, né? A partilha com psicólogos também que estão dando suporte durante essa pandemia. Sim, tem muitos grupos. Eu mesmo faço parte de grupos voluntários. E é um trabalho gratificante, porque você ganha mais do que você ajuda, na verdade, né? É você que é recompensada, né? Vale a pena. E aí eu quero falar um dado aqui, eu vou virar aqui, tá? O Papa Francisco, ele escreveu esse documentozinho dos jovens, né? Cristo Vivit. Eu tenho esse documento, perfeito. Aí eu quero pegar uma fala do Papa aqui, no número 299, aqui ele termina o documento, e ele, quando termina o documento, ele fala assim: e para concluir, um desejo. Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido que os lentos e os medrosos. Então, jovem, não deixe que a ansiedade, a depressão, o medo, a incerteza, a insegurança paralise a sua caminhada, mas que você possa continuar com seus passos largos, com a sua corrida, como diz o Papa aqui,
que ele vai ficar feliz vendo vocês, jovem, Maria Clara, correndo mais rápido que os lentos e os medrosos. Que a gente não seja tão lento para entender o que Deus quer para a nossa vida, principalmente para a sua vida de jovem. E aí ele continua assim, correr, atraídos por esse rosto tão amado que adoramos na Sagrada Eucaristia e reconhecemos na carne do irmão sofredor. E a importância da gente ter um olhar de misericórdia, e nessa época que nós estamos vivendo, principalmente empatia. É uma palavra muito usada, né, lá de Carl Rogers, mas nós precisamos hoje ter essa empatia em nós, perceber a dor do outro, ter um olhar para o outro, ajudar o outro, estar com o outro. E que o Espírito Santo vos impulsione nessa corrida adiante. A igreja necessita de vosso entusiasmo, de vossas intuições, de vossa fé. Fazei-nos falta. E quando chegardes aonde nós ainda não chegamos, tende paciência de esperar por nós. Esperar os mais velhos, né, os mais fracos, os mais lerdos. Mas, jovem, a igreja necessita de vosso entusiasmo, de vossa fé. Você, jovem, é muito importante na caminhada da igreja. E aí, Ministério Jovem, né, o qual hoje nós chamamos Ministério Jovem, que vocês sejam sentinelas dentro da igreja, né? Que vocês guardem a palavra, né? Que vocês resgatem, volte ao primeiro amor, né? E que o Espírito Santo os conduza. E lembrando, Timóteo, ninguém te despreze por seres jovem. Jovem é bonito, jovem tem o seu valor, não podemos ver jovens entristecidos, embotados por conta de doenças mentais. Então, eu digo, jovem, procura ajuda, né? Eu mesmo, vocês me conhecem, né? Em alguma instância, vocês me encontram também para estar aí. Então, um beijo no coração. Um beijo, muito obrigada. Né? Você trouxe uma música, né, para gente, para partilhar com a gente sobre esse momento. Se o Ministério de Música está por aí, vai para a gente poder partilhar um pouquinho, né? É uma música da Celina Borges, muito bonita, que traz esse encorajamento, né, Cíntia, Zezinho, Deus abençoe vocês dois. Essa música, ela é belíssima. Então, vamos lá? Tudo podemos nesse Deus. Esse Deus maravilhoso que nos faz acalmar, que nos ajuda, né, a entrar nessa consciência, nesse aceitar, nesse contemplar, desse mudar o pensamento. Só Ele, né? Ele e a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa coerência, o nosso desejo de sair, né? Sair dessa situação e encontrar com Jesus. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, vou
esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Baixinho. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Quem é esse? Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus por esse momento, né? E em forma de gratidão ao Senhor Jesus, mas também como forma de submissão, que nesse momento, nós aqui unidos nessa transmissão, possamos fechar os nossos olhos e já invocar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que vem em nosso auxílio, o Espírito Santo Paráclito, aquele que vem renovar as nossas forças, que vem nos dar coragem. Que o Espírito Santo, nesse momento, não deixe de chegar ao coração de cada irmão que está aqui, de cada irmão da nossa diocese que precisa dessa força, de confiar, de acreditar que amanhã será um dia melhor, que nós somos capazes em Cristo Jesus de sairmos dessa zona de ansiedade, dessa zona de medo. Por isso, vem Espírito Santo em nosso auxílio, vem mesmo nos sustentar nos momentos de dor, de fraqueza. Vem Espírito Santo tirar do nosso coração todo sentimento de medo, de rejeição, Espírito Santo. Vem nos trazer essa ousadia na fé, a fé que, como a nossa irmã partilhou, anda junto com a razão, que nós não desistamos de crer, que mesmo quando a nossa visão se turvar, a gente tem a esperança de que nós, em Cristo Jesus, conseguiremos vencer. Por isso, vem Espírito Santo sobre nós, sustenta a nossa vida, sustenta o nosso íntimo, preenche esse vazio que há dentro de nós. Muitos de nós hoje estávamos no início dessa live com o coração vazio, com o coração entristecido, endurecido, mas nesse momento o Espírito Santo vem mesmo em nosso socorro. Nesse momento, em um cenáculo, ainda que de forma invisível, o Espírito Santo vem sobre nós. Com a autoridade de Jesus, o Espírito Santo vem renovar as nossas estruturas, vem fazer obra nova em nós. Por isso, vem Espírito Santo, seja bem-vindo, doce hóspede da alma, doador dos 7 dons. Vem sobre cada um de nós, vem sobre a tua igreja, Espírito Santo. Não nos deixe desistir, não nos deixe cair, não nos deixe tropeçar. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Nossa alma tem sede de ti, Espírito Santo. Sopra sobre a tua igreja, sopra sobre a tua juventude, sobre cada irmão e irmã que aqui está essa noite, Espírito Santo. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vamos declarando que esse vazio, essa sede é de Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu. Tu podes saciar
minha alma suspira por ti. Ergue tuas mãos e pede, sopra, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, em todas as áreas da nossa vida. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Peçamos juntos, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Espírito Santo em todas as áreas, do mais interno ao mais exterior. Vem Espírito Santo, fortalece o nosso coração. Espírito Santo, um novo vigor, um novo agir, um novo sentir, um novo contemplar. Fortalece-nos, Espírito Santo, em nossa fraqueza, em nossa pequenez, em nossas ansiedades, muitas vezes exageradas, descontroladas. Vem Espírito Santo fortalecer, transformar tudo que é fraqueza em nós. Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo. O Senhor coloca no meu coração, né, duas palavras essas que vêm edificar a cada um de nós essa noite. A primeira palavra é a palavra de alegria. Através desse momento que estamos vivenciando aqui, o Espírito Santo deposita sobre nós uma porção nova da alegria do Senhor sobre os nossos corações, sobre o coração de cada irmão que aqui está. O Espírito Santo vem dar alegria. E a outra palavra que vem é o equilíbrio. O Espírito Santo vem nos dar o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, aquilo que tem ficado fora do nosso controle, que tem nos tirado a paz interior e que vem acarretando tantos problemas. O Espírito Santo, nesse momento, está derramando sobre nós a graça do equilíbrio. Louvado tu sejas, Espírito Santo. Muito obrigada por isso. Eu quero confirmar essa palavra, Maria Clara, que Deus trouxe ao meu coração a recordação daquela passagem da água maravilhosa que jorra do templo, que vai tomando todos os lugares, e a palavra do Senhor fala que aonde essa água passar, terá saúde e alegria. Amém. E a alegria, veio muito no meu coração o contentamento, né? Então essa água que vai preenchendo, que vai trazendo saúde, que vai trazendo equilíbrio, alegria, equilíbrio, contentamento, preenchimento. E é o próprio Espírito Santo de Deus que nos garante que nós somos capazes, porque Ele mesmo traz alegria, contentamento e equilíbrio. Louvado seja Deus. Louvado sejas. Né, me recordo aqui agora de uma passagem no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, que a alegria do Senhor seja a nossa força, né? E é muito oportuno agora nesse momento que a alegria do Senhor seja a nossa força e nosso sustento, para a honra e glória do Senhor. Amém?
Amém. 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 Né? Quero agradecer aqui, né, a presença da nossa irmã Ermelinda, agradecer a presença, a disponibilidade dela em partilhar conosco nesse momento, né, algo que veio no coração do Ministério Jovem, né, a gente trouxe isso com muito carinho para cada um de nós, para cada um da juventude, mas também para todos os nossos irmãos da nossa diocese, que a gente sabe que enfrenta essa guerra, né, essa batalha interior, né, que às vezes por muitas vezes também chega, né, por uma batalha espiritual também, mas acima de tudo essa luta contra nós mesmos, né, agradecer também a presença, né, da Cíntia e do Léo, né, eles que deram um sim deles, né, nessa missão aí, que o Senhor continue derramando bênção sobre vocês três, iluminando a família de vocês, a missão, né, e que a gente seja todos nós, em Cristo Jesus, né? Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, né? Fico muito feliz aqui de ter esse momento com todos, né? Que seja fecundo. Eu espero que tenha gerado frutos no coração de cada um de nós essa noite. Amém. Maria Clara, o Padre César está aí. Eu não sei quem vai dar a bênção hoje, mas tem um padre, né, conosco, né? Tem o Padre César. Eu só não sei se consegue, acho que consegue acessar, colocar ele aqui, eu não sei. Se conseguisse, seria uma bênção triplicada, né? Maravilhoso! Enquanto isso, se o pessoal aqui da comunicação está falando aqui que não tem o contato dele para poder mandar o link, né? Mas acredito que a bênção, né, chegue aqui até nós. Com certeza ele está lá intercedendo, não só ele, mas os outros padres da nossa diocese estão orando por nós nesse momento e intercedendo. Se o Padre César puder dar a bênção aqui escrita, eu tenho certeza que ela vai chegar aqui no coração de todo mundo. Né? Mas que a gente possa ter uma bela noite de descanso, né? E que o Ministério de Música possa finalizar aí com alegria. Estamos e sempre estaremos unidos aqui em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos finalizar então nessa alegria? Nessa alegria do Senhor, é nossa força. Oi? Alegria do Senhor é força e fortaleza. Amém, é isso aí. Só podia ser essa. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Nossa força. Nossa força. Quem é? É o Senhor Jesus. Alegria! A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Nossa força. Nossa força é o Senhor Jesus. Ele é a nossa razão de lutarmos até o final. Sim, Ele é a luz que chegou e as trevas não puderam resistir. Ele é o sol, nossa canção reluzirá, resplandecerá. Nossa força, quem é?